Nós estamos de volta, programa Questões de Fé. Nós temos ainda algumas participações, vamos tentar respondê-las. Então, eu fiquei de responder quantos papas? Me parece 260 até Francisco. Mas é fácil, é só ir lá no Google, porque tem uma lista, inclusive lá em Roma tem uma lista grande e tem o número 260, me parece, não tenho certeza agora. Sim. O Paulo, do bairro Petrolândia, pergunta por que alguns bispos e cardeais fizeram tanta oposição à proposta do cardeal Casper. Na verdade é o seguinte, não são tantos assim não. A proposta do cardeal Casper, que ele se refere, é um tratamento mais condescendente, mais misericordioso com relação aos casais recasados. Esta proposta foi muito bem acolhida por quase 2/3 do sínodo. Ela não foi aprovada, primeiro porque esse sínodo não foi para aprovação. A aprovação vai ser o próximo. Esse é decisório, esse próximo de 2015, mas de 2014 não foi decisório. Mas mesmo assim houve a aprovação do documento. E não se aprovou o documento na íntegra nesses dois pontos fundamentais, que era o espinho, né, a polêmica, que é o problema do tratamento misericordioso com os recasados e a acolhida aos homossexuais. Então, esses dois pontos criaram dificuldades. Mas a proposta do cardeal Casper, ela foi, para haver consenso acima de 2/3, ela precisou de ser remodelada. Mas, na primeira votação, ela ganhou. Ela ganhou assim, se a gente considerar a maioria absoluta. A maioria relativa é quando há uma maioria numérica entre várias propostas. Então, ela ganhou mais do que isso. Ela ganhou não só a maioria absoluta, 50+1, mas ganhou mais do que isso, quase chegou a 2/3. Mas como não atingiu os 2/3 necessários, ela precisou ser remodelada. Mas o assunto está em discussão, a decisão será no ano que vem. Então, esse é o primeiro ponto. O Walter Casper é um cardeal muito líder, muito conceituado, amigo tanto do Papa Bento quanto do Papa Francisco. Atualmente ele não exerce nenhum cargo específico porque ele passou da idade, ele já é emérito, mas ele exerceu cargos no ecumenismo, na época do Papa Bento, de João Paulo II, então ele tem uma vivência muito grande. E o grupo que não o apoia, ou não apoia a proposta dele, eles têm as suas razões, mas normalmente é um grupo mais restrito. Causou surpresa o fato do cardeal de Milão, cardeal Scola, tentar, talvez até para tentar uma solução intermediária, né? Para não ficar um lado e outro lado, ele tentou uma solução intermediária, no caso dos recasados, favorecendo a nulidade. O que eu sempre acho um pouco complicado, esse favorecimento da nulidade. Ou seja, facilitar ao máximo as nulidades. Decreto de nulidade de casamento. Não é legal, porque muitas vezes o casamento foi válido, as pessoas se amaram, houve filhos queridos, etc. Então, é preciso repensar mesmo. Eu acho que o Walter Casper, ele caminhou numa direção mais sensata. Mas, de qualquer maneira, está aí um grupo menor, bem menor, de padres sinodais, que foi contra a proposta de uma compreensão mais larga. O que não vai dificultar em nada, viu? Não vai, agora todo mundo. Não, quem está feliz no casamento, gente, vai estar feliz. Ou quem, mesmo tendo dificuldade, se amam, não vai ter problema. Ninguém vai querer desfazer um casamento. Desfazer um casamento é sempre muito difícil, muito doloroso, muito complicado. Só de pessoas muito levianas. Aí não vale a pena ser cristão assim, desse jeito, com essa leviandade. Então, quando um cristão, consciente da sua fé, separa, é porque há uma razão muito forte. Mas não é esse o tema, vamos continuar a resposta a outras questões. O Odilon Gonçalves, do bairro Anchieta, a excomunhão dos maçons foi derrogada em 1959 pelo Papa João XXIII. No programa anterior, o Odilon ficou com uma impressão de que o senhor
disse que ainda há arestas entre a igreja e os maçons. Ele gostaria de uma explicação. Eu tenho a impressão de que o Papa João XXIII, porque a excomunhão era muito pesada, era uma realidade assim, quem fosse maçom antes, no antigo Código do Direito Canônico e até o Papa João XXIII, era pecado mortal, não podia se aproximar mais da igreja, não podia, era uma guerra, né? Então isso foi retirado. Porém, aqui eu tenho as informações da declaração sobre a maçonaria assinada pelo prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, cardeal Josef Ratzinger, na época, quando o Papa era João Paulo II. O texto da congregação, ou seja, é bem mais leve, porque não é uma declaração do Papa, mas é uma consulta que o Papa faz à Congregação para a Doutrina da Fé no dia 26 de novembro de 1983. Assim diz o texto. Permanece imutável o parecer negativo da Igreja a respeito das associações maçônicas, pois os seus princípios sempre foram considerados inconciliáveis com a doutrina da Igreja e por isso permanece proibida a inscrição nelas. Os fiéis que pertencem às associações maçônicas estão em estado de pecado e não podem se aproximar da Sagrada Comunhão. Depois, em 2007, mais ainda, temos uma outra declaração. Através do Tribunal da Penitenciária Apostólica, o bispo Gianfranco Girotti, numa declaração após uma conferência intitulada Maçonaria e Igreja Católica, que teve no lugar na Pontifícia Faculdade Teológica de São Boaventura de Roma, lembrou que a Igreja sempre criticou as concepções e a filosofia da maçonaria, considerando-as incompatíveis com a fé católica. Mas também faz referência às declarações de alguns sacerdotes que publicamente se declararam membros da maçonaria, nomeadamente um padre de 85 anos de idade, Francesco Esposito Rosario, italiano, e pediu a intervenção dos seus diretos superiores, sem excluir que a Santa Sé possa vir a tomar medidas de caráter canônico. Há acusações sobre o Papa Paulo VI e alguns cardeais da Igreja se relacionarem com determinadas lojas maçônicas. Entretanto, tudo isso carece de provas. A condenação da Igreja parece forte e não muda ainda que membros do clero tenham, de alguma forma, se associado à sociedade secreta. E, portanto, o que a gente vê aqui é muito confuso, né? É muito confuso, porque diz... ao mesmo tempo que há uma palavra bastante forte em relação a... Por isso que eu falei, existem arestas. Mas, por outro lado, existem notícias não confirmadas de membros da Igreja, do clero, padres, bispos, etc. Inclusive, na Revolução Francesa, a gente tem notícia disso, que sempre houve, que fizeram parte da maçonaria. Então, a gente fica muito confuso. Como é que o Odilon quer uma explicação mais clara, eu não tenho condições de dar, porque é um mundo muito confuso, é uma realidade muito confusa. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque eu acho importante. Mas agora nós vamos chamar um VT. O último VT, a irmã Eliana, vai nos contar sobre a experiência missionária que ela teve em Guiné-Bissau. E, na visão dela, qual o maior desafio para o ser humano hoje, para o homem e mulher de hoje, na vivência do Evangelho. Vamos conferir. Eu tive uma oportunidade, quando eu era juniorista, de fazer uma experiência numa missão Adigentes. Em Guiné-Bissau, na África, eu conversava lá, a língua oficial é o português, mas o dialeto que se fala é o crioulo e é o que todo mundo fala. Fala-se português, fala português quem vai à escola. Então eu lembro que eu fazia uma aula de crioulo, que a gente tem que preparar para poder falar a língua do povo, e havia uma distância da casa da gente até o local onde acontecia essa aula. Nesse trajeto eu encontrava muito com várias crianças, e eu não conversava com elas porque eu não sabia falar não sabia me expressar para elas. Eu entendia o que elas falavam, mas eu não sabia responder. Então eu sorria. O diálogo acontecia aí, assim, dessa forma, né? Elas conversavam, e eu sorria, me
fazendo entender, como se eu estivesse entendendo o que elas estavam dizendo, muitas vezes entendia, e até o momento em que eu conseguia arriscar algumas palavras. E para elas isso foi interessante. Elas se sentiam valorizadas porque eu estava falando a língua delas. Então me fez assim ver como que a presença de Deus no simples. Eram crianças de tabanca, muitas delas não tinham nem ido à escola, não faziam ideia das coisas que eu conhecia, que eu tinha visto, mas elas se aproximavam. E eu as acolhi com um sorriso. Era o que eu podia oferecer e foi o que eu ofereci. Que mensagem a senhora deixa para o homem do mundo de hoje, o homem e a mulher, né, do mundo de hoje, sobre essa vivência da alegria em Jesus Cristo, do encontro com Jesus Cristo? A sua relação com Deus, ela é íntima, ela é pessoal, mas ela é ao mesmo tempo comunitária, ela é global, ela é universal, porque outras pessoas também comungam dessa experiência. Jesus está nas coisas simples. Nós vamos procurá-lo, nós vamos encontrá-lo nas coisas mais simples das nossas vidas, no nosso íntimo, ao nosso redor, nas pessoas que estão conosco. E é no simples, é no cotidiano, é no arroz com feijão da vida. Jesus está aí. Muito bem, nós estamos de volta. A Maíra agora tem que sair, que ela vai correr para fazer o Enem. Obrigado, Maíra. Bom dia e boa sorte no seu exame. Muito obrigada, Padre Cândido. Até. Voltamos daqui a pouco para encerramento do programa.